Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do nosso canal Aliança, nosso espaço de comunicação. Que espero que todos estejam bem e que possamos ter uma excelente live na noite de hoje. Hoje nós vamos estar recebendo o Edelso Júnior, que é historiador, que é professor e roteirista. E ele vai nos trazer hoje o tema falando sobre política e espiritualidade. Qual o papel do discípulo de Jesus? E para darmos início, que possamos então, nós vamos convidar aqui a nossa companheira Maria José, que vai fazer a nossa preparação da noite de hoje. Abre seu microfone, Maria José. Obrigada, Leandro. Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, como já foi feito pelo Leandro. E com muito carinho nesta noite, nestes dias em especial, onde nós estamos nesta pátria, né, neste caminho que foi nessas terras brasileiras. Nós nos unimos, então, aos nossos mentores amigos, nos unimos ao mentor do nosso Brasil, Ismael, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui juntos nesta noite. E que, inspirados por ele, também nós possamos contribuir com a harmonia, com a paz, com a alegria que é tão latente em nós brasileiros. Nós agradecemos a tantos amigos espirituais que para cá correm neste momento e nos unimos particularmente a Jesus, que com seu evangelho de amor, de paz, também nos trouxe aí tantos ensinamentos quando cá esteve entre nós. Nós elevamos o nosso agradecimento ao nosso Criador, agradecendo especialmente por este momento. E é com muita alegria que nós envolvemos o Edelso para que inicie, então, junto para nós, esta palestra desta noite. Edelso, agora é com você, por favor. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e pelo carinho da presença de todos vocês. Bom, o tema que nós estamos propondo para a nossa reflexão hoje é política. Nós falamos tanto de espiritualização, e estamos vivendo no mundo um cenário bastante complexo, né, nas questões sociais. Então, eu penso que falar sobre política é falar sobre o nosso destino, né, falar sobre o nosso comportamento, falar sobre as nossas questões, que nós não podemos fugir, né? Espírita ou espiritualista, ele não é uma pessoa alienada ao mundo, né, aos problemas do mundo. Então, eu acho que o tema ele é muito propício, e lembrando aí que nós antecedemos aí uma semana da nossa comemoração da independência. Então, a data escolhida não foi proposital. Quando eu percebi, era justamente a data próxima do processo de independência. Mas a gente estava esperando o tema amadurecer, né? Porque falar sobre esse assunto já não é de agora. A vontade, o desejo de falar sobre isso já vem de algum tempo, mas então a gente vai analisando o cenário, vai vendo como é que vai ficando, e a gente queria já ter abordado esse assunto antes, mas a espiritualidade sempre pedindo, né? Calma, não está no momento ainda, vamos esperar mais um pouco, há muita coisa para acontecer, e a gente precisa observar por enquanto, né? Vamos só observar. Então, observamos e chegamos no ponto em que eu acredito que para nós seja bastante promissor, né?
dentro do assunto que a gente vai abordar. Então, política e espiritualidade, qual é o papel do discípulo de Jesus diante desse cenário todo que nos encontramos, né? Nós buscamos, em primeiro lugar, a nossa origem, né? A origem que para nós é comum, que é Kardec. E a doutrina codificada por Kardec, ela carrega em sua estrutura conceitos ligados ao processo de evolução humana, né? À progressão humana. E esses conceitos, eles estão muito bem definidos na obra do Kardec, né? Todo o postulado kardeciano, nós vamos ver aí esse comprometimento em abordar muito essa questão, em desenvolver muito bem a questão do processo evolutivo, né? E isso faz parte da estrutura doutrinária do Espiritismo. Então, uma rápida passagem pela obra de Kardec, nós vamos ver que do simples e ignorante, o princípio inteligente do universo, ele evolui, ok? E aí, nisso nós vemos o quê? A bondade do Criador, né, que se manifesta em permitir o mesmo ponto de partida para todos, as mesmas condições para todos. E o desenvolvimento do espírito vai contar aí com diversos fatores, né? Então, em toda a criação divina, nós vamos ver a marca do progresso evolutivo. Se nós buscarmos na categoria dos mundos, né, que inclusive é tema de uma das aulas da Escola de Aprendizes do Evangelho, no programa da Aliança, ela é a aula 98, nós vamos verificar que ali existe, nessa estrutura de aula, existem as leis universais que vão proporcionando ali suas subdivisões, e o planeta vai entrando num processo evolutivo de acordo com a própria evolução da sua humanidade, né? Então, ou seja, a lei de evolução, ela faz parte do processo do espírito habitando o orbe terrestre, habitando ali o seu planeta, onde ele está em processo de desenvolvimento. E é justamente esse processo evolutivo que vai evidenciar cada fase da humanidade em todas as suas culturas. Por exemplo, se nós observarmos o século XIX na Europa, né? O século XIX na Europa, para quem acompanhou o nosso curso de História da Religião, a gente aborda bastante essa questão, né? Que foi um período de maior arrogância intelectual do continente europeu, né? O positivismo francês, que prometia ser a ferramenta definitiva para a conquista da felicidade humana, muito propagada, né, nesse período, e prometendo algo que não deu certo, ou seja, a própria proposta de ser a ferramenta definitiva para a evolução humana, para a felicidade humana, ela já nasceu fadada ao fracasso e fracassou nesse quesito, tá? Porém, nós vamos ver que, paralelo ao desenvolvimento dessa arrogância intelectual europeia, nós vamos ver o Kardec, né, com a proposta de espiritualização com base em experimentos controlados e testados, né? O Espiritismo, através do trabalho do Kardec, já começa a elaborar a noção de evolução constante do espírito, e ali quando o Kardec lança a sua proposta, que ela envolve ali as três maiores vertentes do conhecimento humano, que é ciência, religião e filosofia, nós vamos ver que, analisando esse período histórico, o próprio Espiritismo também começou a ser assediado pelas ideias do chamado socialismo utópico, né? E, para muitas pessoas, essas duas propostas poderiam se alimentar mutuamente, tá? Mas o que foi o socialismo utópico? O socialismo utópico foi uma ideologia surgida ali no século XIX que desejava resolver os problemas sociais, ok? A Europa do século XVIII e século XIX, ela vivia um sistema de exploração de trabalho. Se nós olharmos na história do processo da Revolução Industrial, a Revolução Industrial provocou uma divisão no mundo, tá? Historicamente falando, você tem o mundo antes da Revolução Industrial e o mundo pós-Revolução Industrial.
Mas a Revolução Industrial, ela foi a protagonista de um sistema de exploração do trabalho sem precedentes, né? Então, trabalhavam homens, mulheres, crianças, em um sistema caótico de produção e injustiça social. Então, você via lá crianças e jovens e mulheres trabalhando 16 horas por dia, não havia nenhum tipo de garantia social para eles, não havia nenhuma garantia do emprego, não havia nenhuma segurança no trabalho, tanto que era muito comum as mulheres terem mais filhos, porque mais filhos na família era mais filhos trabalhando, o salário era uma coisa, o pagamento, né, era uma coisa ridícula, e essas pessoas viviam em condições subhumanas. Esse é um retrato da Revolução Industrial. Ao mesmo tempo que a Revolução Industrial trouxe um grande avanço, um grande progresso tecnológico, ela também abriu uma chaga dentro da humanidade, uma chaga social que já não estava tão visível, e através do processo da Revolução Industrial ficou visível que era justamente a exploração do trabalho. Bom, alguns pensadores começaram a surgir com ideias para resolver esse problema social, que era um fato. Tá? Mas essas ideias foram interpretadas como românticas, como utópicas, ou seja, elas eram impossíveis de se realizar. Por quê? Pregavam uma sociedade ideal, essas ideias, tá? Pregavam uma sociedade ideal, mas elas não indicavam o meio, ou os meios para alcançá-la. O socialismo utópico criticou o liberalismo econômico, ou seja, a livre concorrência, estimulavam a formação de comunidades autossuficientes, onde houvesse ali a livre cooperação, ou seja, cada um oferece a sua experiência de trabalho, num sistema de cooperativa, né, existia a questão da realização de trocas por meio dos escambos, e as pessoas davam aquilo que sobravam, né, ou seja, aquilo que era o excedente. Então, para o socialismo utópico, a atuação do Estado na economia deveria acabar com a livre concorrência. Tá? E a crítica ao sistema capitalista, por isso que diziam que a implantação do socialismo deveria ser alguma coisa gradual. Então, se destacam 3 grandes pensadores nesse momento. Existiram outros, mas se destacam 3 grandes pensadores, que é o Charles Fourier, Saint-Simon e o Robert Owen, tá? Então, resumindo, os socialistas utópicos acreditavam em uma união entre a burguesia e o chamado proletariado, os pobres, o povo, o assalariado, aquele que representava a força de trabalho. E assim, com essa união entre burguesia e proletariado, as riquezas seriam melhor distribuídas. Tá? Então, esse é o chamado socialismo utópico. Durante um período, as ideias do socialismo utópico, elas estavam enamorando ali com a doutrina espírita. Haviam muitos espíritas que aderiram ao socialismo utópico porque ele era uma proposta, vamos dizer assim, interessante. Porque ela, de fato, tinha um olhar para a questão social, que era um fenômeno gritante naquela época, tá? na Europa. Então, o que acontece? Eles buscavam a sociedade ideal, onde, nessa sociedade, prevaleceria a justiça. O que fica bem claro no socialismo utópico era que a fundamentação das suas ideias, elas estariam aonde? Na consciência das pessoas, na consciência humana. Tá? Bom, em cima disso, com o socialismo utópico rondando ali, enamorando com o espiritismo, você tem espíritas que já estavam aderindo às ideias do socialismo utópico. Nesse momento surgem, então, os chamados socialistas científicos. Então, o socialismo científico foi uma criação de Karl Marx, né, tão falado nos dias de hoje, e o seu parceiro Friedrich Engels. Tá? Então, foram os marxistas, na verdade, que deram esse nome de socialismo utópico para as ideias socialistas que antecediam as suas. Okay? Porém, os socialistas científicos, eles se opunham aos socialistas utópicos. Na cabeça do Karl Marx, o socialismo utópico não colocava sua força nos meios para alcançar os seus objetivos.
Portanto, era uma ideia fraca, cheia de delírios e que alimentava a burguesia. E o problema de Karl Marx era a burguesia. E o Marx dizia que a relação entre patrão e empregado, essa relação que o socialismo utópico pregava, ele dizia que essa relação seria impossível. Começa a ideia de uma revolução armada, e para isso o proletariado, o povão, deveria se manifestar como uma classe. Ok? Então, formando essa classe, eles derrubariam a burguesia através da violência pela ditadura do proletariado. Uma das ideias que... As ideias, na verdade, uma não. As ideias que começaram a serem fomentadas era principalmente a nacionalização da economia, acabar com a propriedade privada, controlar os bancos, a indústria e a educação. Então, nota-se que o socialismo científico, ele traz a característica da planificação, era uma sociedade de orientação planificada, né? Ou seja, tudo controlado pelo governo. Então, para que a gente possa entender a história que hoje nós vivenciamos, a gente tem que buscar estudar as ações do homem no tempo. Então, quando a gente estuda as ações do homem no tempo, nós vamos estudar 5 pontos específicos para a gente poder entender o desenvolvimento da nossa história. A política é uma delas, a economia é outra, a sociedade é outra, a religião e a cultura. 5. Quando você fala de política, você está falando de regras. Quando você fala de economia, você está falando daquilo que te sustenta. Quando você está falando de sociedade, você está falando do quê? Da sua função social, sua profissão, que você faz para sobreviver. A sua religião é o conjunto de crenças e a cultura está relacionada aos modos e costumes, ok? Então, esses 5 pilares formam aí o que a gente precisa para estudar a sociedade. Então, vamos falar especificamente hoje desse primeiro item, que é a política, porque ela vai interferir em todas as outras, conforme nós vamos conversando. Então, assim, eu quero que vocês prestem bastante atenção em tudo aquilo que a gente está falando, pontuando, porque algumas coisas a gente está pontuando e deixando suspenso na caixinha, tá? Como se fosse uma planilha de ideias. E depois aí, mais para frente, se vocês quiserem, conforme a nossa apresentação, se tiverem alguma colaboração, alguma dúvida, fica à vontade para perguntar aí no chat, que o Leandro e a Maria José vão fazer aí essa ponte mais tarde para a gente poder abrir para as perguntas, tá bom? Então vamos lá. O que é política do ponto de vista humano? A política, na verdade, ela governa a vida das pessoas e está presente em tudo, né? A vida em sociedade, ela é completamente permeada por política. Por mais que alguém queira ficar longe da política, quanto mais distante ela deseja ficar longe da política, mais próxima ela está. Porque o próprio ato de não querer se envolver com política já é um ato político. Então, em todas as nossas relações, há política. Então, quando se quer realizar algo de maneira própria, nós estamos sendo políticos. Ser político é defender interesses. Quando você está defendendo um interesse, defendendo um ponto de vista, você está sendo político. Então, quando a gente fala de defender interesses, não significa que esses interesses sejam perniciosos. Tá? Qualquer tipo de interesse que você defenda, você está sendo político. Política vem de polis, na antiga Grécia, que significa a participação do indivíduo nas questões coletivas. Se você pensar em política como atividade que os representantes do povo exercem, ela tem o objetivo de conquistar, de conservar e de exercer o poder. A política, do ponto de vista de quem administra, tá, uma nação, um estado, um município, ela tem o objetivo de conquistar, conservar e exercer o poder, ok? Então, política é gestão de conflito. Por isso que em todos os âmbitos da vida encontramos política. E é curioso que na Grécia Antiga,
e a gente sempre vai recorrer à Grécia, porque ela é um ponto de partida para entendermos a nossa sociedade ocidental. Quando um cidadão, quando uma pessoa, vamos supor em Atenas, que foi onde se desenvolveu muito essa questão da democracia, da política, né? Quando o indivíduo ele tinha todos os requisitos para atuar na política e não o fazia, ele era conhecido pelo termo idiota. Interessante, né? Então, quando você na Grécia chamava alguém de idiota, quem é fulano? Aquele fulano é um idiota. O idiota é o cara que não se interessa por política mesmo podendo. Porque na Grécia Antiga, você pega em Atenas, por exemplo, você tinha ali por volta você tinha uma população de cidadãos atenienses, e aí, quando a gente lê a história sem contextualizar, nós vamos ver assim, na Grécia, na cidade de Atenas, todo cidadão ateniense participava das decisões políticas de Atenas. Puxa vida, então é uma democracia direta, sim, mas você tem que entender o contexto de cidadão ateniense. O cidadão ateniense era somente aquelas pessoas que pertenciam a uma elite, era o homem maior de 21, que era proprietário de terra, e era nascido em Atenas. Mulheres, crianças e estrangeiros não eram considerados, e escravos não eram considerados cidadãos atenienses. Então, em Atenas, você tinha ali uma população muito pequena de cidadão ateniense. Então, eram eles que participavam da chamada democracia ateniense. E ainda assim, tendo esses requisitos, o indivíduo não queria se envolver com as decisões, ele era considerado um idiota. Então, ser idiota em Atenas, na Grécia Antiga, não era uma ofensa, era apenas um adjetivo de alguém que não estava interessada em política. E aquele que participava da vida em comunidade, né, ou seja, que se reunia em grupo para decidir os rumos da cidade, esse era chamado de político. Hoje, infelizmente, essa situação foi invertida. Então, resumindo, a política é a ciência e a arte da administração para o bem comum. Gravem isso. A política é a ciência e a arte da administração para o bem comum. Quando os cidadãos atenienses se reuniam na ágora, em praça pública, para tomar as decisões, a ideia é que as decisões fossem para o bem comum. Ok? Muito bem. Guarda na caixinha lá. Bom, eu preferi fazer essa exposição hoje sem slides, justamente porque eu não queria que a atenção ficasse exclusivamente para o slide, e sim para aquilo que a gente está falando, tá bom? Foi uma escolha. Vamos falar um pouquinho de transição planetária. Toda transição social, de certa forma, ela vai causar uma comoção. Pode causar uma preocupação, e em algumas sociedades, muita tensão. Hoje não temos como não nos interessar por política no sentido da política administrativa, tá? Da política político-partidária, né? Então, sendo espíritas, nós entendemos que a política ela é o exercício da administração para o bem comum. Sendo espíritas, nós entendemos que a política ela é o exercício de administrar para o bem comum, ok? Então, o espiritismo, ele vai conversar com todas as ciências. Ele conversa com todas as áreas do conhecimento humano. Com a política não seria diferente. Só que o que acontece? Nós não entendemos a política dentro dessa premissa, certo? Por quê? É assim que ela tem funcionado? É assim que ela tem funcionado? Não, né? Então, o jogo de interesses particulares, pelo que a gente está vendo em muitas situações, é maior do que qualquer causa nobre. O cenário a gente não precisa desenhar. Nós estamos vendo isso. Não é no Brasil, é no mundo. A questão é que de um tempo para cá, o que está acontecendo com a sociedade? De um tempo para cá, alguns fenômenos muito curiosos estão ocorrendo na nossa sociedade, que é a questão da naturalização da corrupção. Tá? É um tal de eu não sabia, eu não vi nada,
eu não estava lá. Isso virou um refrão e incomoda, porque isso está introjetando na cultura. Caixa 2 em campanhas políticas é outra coisa, que passa muitas vezes a ser encarado, passou a ser encarado como um mal necessário. Se fala disso com uma naturalidade impressionante. Ou seja, é a naturalização da corrupção. Então, os partidos políticos que pleiteiam vagas no legislativo e no executivo, para os seus candidatos, que em tese deveriam ser os representantes do povo, é para isso que a política surgiu, nos sistemas que chamamos de democracia representativa, muitas vezes tem agendas diversas, e muitas delas totalmente na contramão da doutrina espírita, na contramão do evangelho. Antigamente nós criticávamos muito o político o fulano é o político do rouba, mas faz, né? Só que nós estamos vendo políticos em ato falho se declarando constantemente na internet, em público, e nós estamos naturalizando isso, passando por cima disso, como se nada tivesse acontecendo. Este é um cenário de um mundo ainda em transição para o seu processo de regeneração. E já estava previsto que a coisa chegaria a esse ponto. Então, pessoas mais interessadas por política, querendo entender o que de fato está acontecendo nos bastidores, estão surgindo. Hoje não tem mais como você ocultar muitas informações, mesmo porque os celulares aí com câmeras para gravação de vídeo estão aí à toa. Assim, em qualquer lugar que você entra, você não sabe, mas você está sendo gravado. Então, hoje, muita coisa acabou sendo revelado em função da própria tecnologia. Então, a gente percebe que nós estamos vivendo a era do apocalipse, né? Então, essa transição, gente, ela é dolorosa, porque as trevas não vão deixar a coisa fluir de forma natural. Se fizer as leituras das obras do Chico, das obras do Armon, eles já estavam cantando a bola, dizendo que, olha, vai piorar lá na frente. Pega a apostila Iniciação da Escola de Aprendiz do Evangelho, leia o Plano Convite. O Armon já estava falando que as casas espíritas deveriam se fortalecer porque dias difíceis virão lá na frente. E se a estrutura do centro espírita não estiver fortalecida, ela não vai cumprir com sua obrigação, com o seu destino, de ajudar esse processo, no processo de transição. Então, nós vamos ver pessoas desonestas agindo dentro dos partidos e disseminando ideologias nefastas pelo mundo. É o que a gente está vendo hoje. Mas e os espíritas? Como é que ficam nessa história toda? Muito bem, hein? É aí que a porca torce o rabo. Primeiro, a gente precisa reconhecer o nosso histórico, tá? Que nos permite falar em nome do Evangelho. Por quê? Porque somos uma religião que já... nós não somos uma religião institucionalizada, nós não temos uma autoridade máxima, nós não temos uma sede central espírita no mundo. As autoridades que nós reconhecemos dentro do espiritismo são de cunho moral. E o espiritismo ganha corpo no Brasil por meio de obras sociais. O sofrimento humano era o foco das ações espíritas. Então, quantas frentes de trabalho foram abertas, como hospitais psiquiátricos? Nós temos no nosso movimento um grande exemplo, que é a Clínica Francisca Júlia, de São José dos Campos, que está muito conectada aí com a própria formação da Aliança Espírita Evangélica. Asilo, orfanato, grupos de distribuição de sopa, e por aí vai. E olha, nessas instituições você não encontra no nosso histórico os agentes do desvio de verba. Notícias como essas são muito pontuais. Muito pontuais. São ínfimas. Então nós vamos verificar que a política do espírita nesse campo é justamente cobrir o espaço que os governos não conseguem no campo social, e isso
entra na questão da arte de administrar para o bem comum, que é a designação de política. Ou seja, literalmente, o espírita entendeu isso. Veja bem, isso só foi possível porque almas moralizadas se sensibilizaram diante do sofrimento humano. Não esperaram os governos resolverem todos os problemas. Diante do sofrimento humano, como é que alguém pode desviar verbas que estão destinadas ao trabalho social? O espírita entendeu isso. Eu queria chamar a atenção para Kardec, em O Livro dos Espíritos, a questão 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. O que cultiva a terra desempenha uma missão, como o que governa ou o que instrui. Tudo na natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre, sob essa forma, para a execução dos desígnios da providência. Cada um neste mundo tem sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Notem que o Kardec faz a pergunta: em que consiste a missão dos espíritos encarnados e não dos espíritas? Instruir os homens, auxiliar o progresso, melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Isso não é política? Isso não é agir politicamente? A arte de administrar para o bem comum? Então, se você olhar em Gênesis, por exemplo, no capítulo 18, item 25, está lá escrito: o espiritismo não cria a renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. O espiritismo não cria a renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Como espíritas, então, precisamos estar o quê? Conectados com a realidade de um mundo em transformação. Concorda? E quando olhamos para o mundo, nós não fechamos os olhos para os flagelos que assolam essa humanidade, certo? Percebemos os problemas em sistemas econômicos, sociais. O espírita não pode ignorar isso, ele não pode viver isolado numa ilha. Ele percebe que existem problemas em sistemas econômicos, ele percebe que existem problemas em determinadas ações sociais pelo mundo. É só se dar uma olhada no que está ocorrendo no meio ambiente, por exemplo. Estamos vendo, espero eu, com os olhos de ver, como recomendou o Cristo. Né? Olha as intermináveis guerras no Oriente Médio. Olha o que está acontecendo agora recentemente, por causa da irresponsabilidade humana. Então, o espírita, ele está olhando isso. Ele tem que olhar isso. O espírita está percebendo no mundo uma crise migratória. E o espírita também está percebendo essa ética humana sendo questionada. Portanto, nós espíritas somos seres políticos. E como seres políticos, quais são as nossas escolhas? Ou melhor, nossas escolhas políticas têm nos colocado como agentes de construção da paz, do equilíbrio? Nós estamos administrando para o bem comum? Nossas ações promovem a justiça social? Estamos seguindo o que nos recomenda Allan Kardec? Vamos recorrer à Gênese novamente de Kardec, no mesmo capítulo que anteriormente eu citei, o 18, só que dessa vez no item 5. Os homens, com sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material.
resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. O de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Então, quando nos perguntamos quanto ao nosso papel como cidadãos, e veja bem, o conceito de cidadania hoje faz com que a gente também recorra novamente à antiguidade. Vem de civitas, do latim, que significa cidade. Na antiga Grécia, por exemplo, o cidadão ateniense, como eu já falei, era o que nascia no território grego. Em Roma, o cidadão ele era aquele que evidenciava a sua situação política dentro dos direitos que ele tinha a exercer e dos deveres que ele tinha a exercer. Então, se você olhar hoje, em termos jurídicos, o cidadão é um indivíduo que goza dos direitos civis e políticos. Como cidadãos, temos direitos e deveres a cumprir, certo? Se você é um cidadão, o nosso conceito aqui no Ocidente de cidadania hoje é aquela pessoa que tem deveres e direitos a cumprir, né? Ok? Então, mas veja bem, não dá para separar os direitos e deveres do cidadão do compromisso que assumimos ao adotarmos o espiritismo / evangelho ou evangelho / espiritismo para a nossa vida. Você não separa isso. Dissociar um do outro é ter dois senhores na condução das nossas vidas. Ou seja, servir a Deus e a Mamon. E a gente sabe o que vai acontecer. Vamos agradar a um e aborrecer a outro. A casa vai cair, né? Então, meus amigos, em termos políticos, podemos nos lançar candidatos para o legislativo ou executivo, seja ele municipal, estadual ou federal? Podemos. Isso é o exercício da cidadania. Isso é o exercício da cidadania. Dentro da premissa do direito do cidadão, o espírita pode se achar que deve, ou mesmo impulsionado por uma inspiração, dedicar-se à vida pública no setor da administração da sua cidade, do seu estado ou mesmo da sua nação. Nós temos exemplos no movimento espírita. Eurípides Barçanufo, Carbachuta, Bezerra de Menezes, Romeu de Campos Vergal, Freitas Nobre. Eu peço desculpas por mencionar apenas os que já desencarnaram, porque os que estão encarnados, mesmo atuando de forma digna, ainda tem uma estrada longa, espinhosa e cheia de armadilhas a percorrer. E eles não precisam de homenagens e elogios. Eles precisam de vibrações, pois abraçaram uma causa nobre que exige muito sacrifício. E talvez o maior deles é o sacrifício da vaidade do poder e o da resistência de um sistema, de uma rede de corrupção que ainda é cultural no nosso país. Então, eles precisam de vibrações. Todo cidadão brasileiro tem o direito de escolher uma ideologia política e defendê-la? Claro que sim. Estamos numa democracia. A Constituição Federal permite o exercício da cidadania. O espírita, o cristão desperto, ele entende que o mundo que ele vive é um mundo relativo. Que nós estamos vivendo uma experiência na Terra que ela vai passar. Nós estamos aqui provisoriamente. Tudo vai mudando, as pessoas vão mudando, os costumes, e tudo que vai alimentando a sociedade também se transforma. Evolui. Se transforma no sentido de evoluir. Então, quando um companheiro das lides espíritas resolve entrar para a política partidária, quando ele se candidata a uma vaga, seja no legislativo ou no executivo, ele precisa prestar atenção em determinadas premissas. A política do partido ou a política partidária não entra dentro do centro espírita. Campanha política dentro do centro espírita costuma dar confusão e desvia a função das atividades do centro. Por quê? Porque ali você tem pessoas que frequentam de todas as orientações políticas. E a pessoa que vai ao centro espírita não vai atrás de política partidária, ela vai atrás de ajuda espiritual. Então o centro espírita não pode ser partidário. Outra coisa, realizar campanha para determinados partidos ou candidatos pelo motivo da diversidade dentro do centro espírita. Tem que tomar muito cuidado com isso.
A política, gente, ela é vocação. Se a pessoa entra na política, é porque ela está querendo fazer o quê? Administrar, ela está querendo desenvolver a arte de administrar para o bem comum. Se ela entra na política porque quer se dar bem na vida, ela já está deixando os valores de lado. Quais são esses valores? Os valores do espírita, os valores do evangelho. Então, a política é a arte de administração pelo bem comum, e se eu estou entrando com a ideia de me dar bem na vida, eu estarei a serviço de outra causa, que pode ser até a causa do partido, mas não a causa das políticas públicas para beneficiar a população. E a gente não pode esquecer, e não pode ser ingênuo, que todo partido político tem uma agenda. Uma rápida olhada na internet, pesquisando aí as decepções de alguns candidatos novos ao legislativo, nós vamos ver que eles entendiam, antes de serem eleitos, que quando eles chegassem lá, eles podiam ajudar realmente da forma como eles queriam, que eles elaborariam um projeto. O partido já tem uma agenda montada. E aí? Como fazer? Qual partido escolher? O espírita quer se lançar na política por vocação, mas ele vai ter que se filiar a um partido. E existem alguns caminhos que eu creio que devem ser percorridos para isso, em se tratando de um espírita atuante. Vamos usar o exemplo do nosso movimento, a Aliança Espírita Evangélica. O indivíduo é voluntário das atividades da Casa Espírita? Ele passou pelo processo de iniciação espírita? Fez a escola de aprendiz do Evangelho? Se ele passou por isso, então ele tem um campo vasto de atuação dentro da instituição, e muitas vezes ele pode estar atuando como expositor e dirigente, beleza? Sim. É membro da Fraternidade dos Discípulos de Jesus? Sendo assim, ele deve conhecer de forma profunda o Livro dos Espíritos, e especificamente o terceiro livro do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais, que vai da questão 614 à questão 919, a famosa questão 919. Ele precisa ter a noção, a dimensão do que orienta as obras de Kardec no que diz respeito ao processo evolutivo. E aí ele vai perceber que o egoísmo, o orgulho e a vaidade estão nas instituições humanas por causa do ser humano que precisa ser burilado. Então, ao aderir a um partido político na condição de militante, ele deve entender que o seu papel ali é o de melhorar a instituição pela sua transformação, pelo seu exemplo. O seu papel é de estar no mundo, mas não aderir aos apelos egoísticos do mundo. Ele entrou ali para fazer a diferença. E não ser consumido pelos vícios e comportamentos que são o contraponto de tudo aquilo que ele acredita, que ele aprendeu. Portanto, a moral do partido está confrontando a moral do evangelho? Se está, então, o que você está fazendo para mudar isso? Ou o que você está fazendo ali? Então, o grupo partidário da sua escolha promove manifestações agressivas, depredando patrimônio público, destruindo monumentos, agredindo pessoas na rua? Vai lá na questão 742. Qual a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a espiritual. E a satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. O partido que você escolheu promove a injustiça social, apoiando empresários que subjugam seus funcionários, tratando-os apenas como recursos para seus fins? Questão 806 a 816 do Livro dos Espíritos, que vão abordar as questões da desigualdade, da injustiça social, da necessidade da riqueza como mola propulsora do progresso. Gente, o Espiritismo é a favor da vida, da preservação da dignidade humana. E por meio das suas ideias, ele conduz de forma pacífica as organizações que dele bebem do conhecimento. Basta a gente ver quando nós
criamos as nossas famílias, os nossos filhos dentro do centro espírita e trazemos o ambiente que a gente desenvolve de fraternidade, de moral, de respeito para dentro da nossa casa, do nosso lar. Ou seja, as orientações de uma vida regrada, simples, honesta, enfrentando seus desafios, mas dentro daquelas orientações práticas, né, com atitudes equilibradas para se conquistar um desenvolvimento familiar saudável. Mas é muito estranho que algumas ideologias que se contrapõem a isso tenham tomado conta da mentalidade do espírita neste século. É um negócio impressionante isso. O movimento espírita sempre viveu de modismos. Isso é um fato, tá, gente? Houve uma época em que uma casa espírita que não tivesse uma obra social, parece que faltava alguma coisa e que não era uma obra espírita. Com o advento da pintura mediúnica, que foi popularizada principalmente ali pelo o Luiz Antônio Gasparetto, né, um dos maiores, se não o maior médium de pictografia que a gente já conheceu, e a própria Mariluza Vasconcelos também, que tem sido uma das grandes revelações aí, que foi uma das grandes revelações na área da pintura mediúnica. Então, esse pessoal, eles estimularam a pintura mediúnica. Então, o que acontece? As casas espíritas começaram a aderir. Se não tivesse um médium de pintura mediúnica ali, parece que não tinha espiritismo. Esse tipo de mediunidade, a gente sabe, é uma coisa rara, algumas pessoas têm. E aí começam a surgir aquelas coisas que a gente sabe que fala, poxa vida, né? A pessoa precisa incorporar um espírito para desenhar isso aqui, tá meio estranho isso aqui. No campo da mediunidade, se nós olharmos algumas atividades internas das casas espíritas, começaram a sofrer ataques de espíritos ligados à Inquisição, padres, autoridades, prelados da Igreja Católica, que investiam nas instituições com o objetivo de fazer o quê? Atrapalhar suas atividades mediúnicas. O médium Carlos Bacelli, ele tem uma obra que eu gosto bastante, que é o Evangelho de Chico Xavier. Ali ele apresenta alguns pensamentos que ele colheu do Chico, e ele coloca no livro, durante toda a convivência que ele teve com ele, né? E achei muito curioso uma frase que ele pensou ali de um diálogo com o Chico, onde o Chico Xavier afirma que haviam muitos padres reencarnados no movimento espírita, e assumindo, dentro do movimento espírita, assumindo o papel de lideranças. E eles estavam travando o desenvolvimento e desfigurando o espiritismo em muitos aspectos. Ou seja, eles estavam a serviço das trevas. Então, assim, hoje, se a gente for olhar, um dos maiores desafios do movimento espírita é dizer não ao retorno de algumas ideologias nefastas que já encontraram seu cantinho no movimento espírita. E aqui eu vou trazer para vocês o que diz Leon Denis, um autor de uma das obras mais fantásticas que tem sobre esse assunto, que é a obra Socialismo e Espiritismo, que é uma obra esquecida de alguns espíritas quando se trata do assunto política no movimento espírita. Então, a edição que eu tenho aqui é essa. Tá? Não sei se vocês conseguem ver aí. A edição que eu tenho aqui na página 12 da edição da editora Celd, nós vamos encontrar ali o seguinte texto. Para Leon Denis, a questão social é uma questão moral. Diante da vitória do cartel das esquerdas, Leon Denis dirige-se aos companheiros espíritas que faziam parte ou simpatizavam com o movimento socialista, inclusive ele mesmo. Havia uma necessidade de o socialismo, segundo ele, estar associado ao espiritismo e ao cristianismo. Então, para Leon Denis, o socialismo e o espiritismo deveriam conversar, pois um oferece o quê? Ao outro uma contribuição para uma sociedade mais justa. E o espiritismo conseguiria fazer o quê? Modular, aperfeiçoar no socialismo as suas ideias. Só que para essa união, para que ela possa de verdade se consolidar de forma saudável, os sentimentos de justiça, fraternidade e solidariedade deveriam permear as relações.
Acontece, meus amigos, que muitos movimentos políticos que nasceram na Europa nasceram com uma característica de violência. O próprio Leon Denis reprova todo e qualquer ato de violência pelos chamados revolucionários. Olha, ele usa o exemplo da Revolução Bolchevique de 1917 na União Soviética, que levou a destituir o trono do czar russo. Né? Então, os revolucionários socialistas soviéticos, em 17, botaram o czar russo para correr. Só que o que aconteceu? Eles acabaram levando mais medo, mais apreensão, mais tensão e miséria ao povo russo. Olha só que interessante. Então, a falta de conhecimento das leis universais é o que daria ao movimento socialista o quê? O equilíbrio. A falta não, né? O conhecimento das leis universais. Mas, então, quando você lê na história que Karl Marx ele faz o convite para a revolução do proletariado, estimulando as classes operárias a tomar o poder e conduzir os destinos da sociedade numa proposta chamada ditadura do proletariado, ele vai receber do próprio Leon Denis a seguinte análise nessa obra. O despotismo que vem de baixo não é melhor que o que vem de cima. Ele é bem pior, pois é mais brutal e mais cego. Só que o Leon Denis vai mais longe ao analisar as personalidades atuantes dentro do movimento revolucionário socialista. Ele diz o seguinte: o que caracteriza o movimento socialista oriental é a ausência de uma filosofia realmente humanitária e conciliadora. E as consequências funestas desse despojamento aparecem diante do olhar dos desprevenidos. Sob esse aspecto, a Rússia nos oferece uma dolorosa lição. Está falando da Revolução Bolchevique de 1917. E, acima de tudo, o socialismo de Karl Marx. Prestem atenção no que ele fala de Marx. E, acima de tudo, o socialismo de Karl Marx, homem odioso e rancoroso, cujo objetivo principal é a luta de classes. Tudo isso está desprovido de generosidade e de grandeza e só nos leva à investida e ao esmagamento de uns pelos outros. Antes de Karl Marx, o socialismo era bastante simpático. Graças a ele, atualmente, ele é execrado. A luta de classes é uma tática perniciosa. O socialismo deve rejeitar tudo que é demagogia e violência, e tornar-se o partido da justiça e da razão. E aí? É Leon Denis falando, gente. Para quem não sabe, caso Kardec não pudesse dar cumprimento à execução da sua tarefa, o escolhido da fila seria o Leon Denis. Tá? E é nesse momento que começam alguns contrassensos. O livro O Espiritismo e a Próxima Renovação, que é do comandante Edgar Armond. Há um capítulo só sobre o tema que nós estamos abordando. Tá? Então, o Armond, segundo a análise do comandante Armond, os que adotam essas ideologias, seja de forma independente ou militando em algum partido, devem desconhecer a história do espiritismo e a história do movimento marxista pelo mundo. O espiritismo, gente, estimula a fraternidade. E é uma doutrina de liberdade, levando ao homem o conhecimento das verdades espirituais. No espiritismo, nós entendemos que na natureza não há igualdade. E o que movimenta toda a ideologia socialista, comunista, dentro do âmbito da política partidária, está longe de ser a fraternidade entre todos e o desenvolvimento do amor pelo próximo. Armond segue a mesma linha de Leon Denis e afirma que essas ideologias alimentam a revolta das classes contra as desigualdades sociais e alimentam o ódio contra os privilégios pessoais assegurados pelo sistema capitalista. E ele diz o seguinte: não se combate, ele não diz com essas palavras, mas o que ele quer dizer é o seguinte: não se combate uma doença com outra doença.
Uma célula doente deve ser substituída por uma célula saudável. Meus queridos, a Revolução Francesa, muito famosa por defender os ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade, de tentar promover o nivelamento social por baixo, ela redundou em perseguição e morte. Se você pensasse diferente dos revolucionários franceses, a guilhotina funcionava para você. Ó, tchau. Ó, tchau. E aí surge Napoleão Bonaparte, né? Depois, lá em 1799, 10 anos já de Revolução Francesa, tentando consertar os problemas da Revolução. Em partes ele conseguiu. O problema é que o nobre imperador francês revolucionou a Revolução Francesa, consertou algumas coisas erradas da Revolução, mas a ambição dele era tão grande, era maior do que a sua própria posição social, que o nosso amigo lá começou a botar a sua megalomania para fora. E olha, não vamos muito longe. Emmanuel, por meio de Chico Xavier, ele reforça o que vem afirmando a doutrina espírita. Quando ele diz que a desigualdade social é o mais elevado testemunho da verdade, da reencarnação, mediante a qual cada espírito tem sua posição definida de regeneração e resgate. Todas as mazelas humanas são fruto do nosso atraso moral. Conforme a pessoa vai evoluindo, o ser humano vai evoluindo, essas mazelas vão desaparecendo. E não vai ser por um decreto, seja do executivo ou do legislativo, que os problemas do país serão solucionados. Os problemas de uma nação precisam ser trabalhados de forma equilibrada. Não é tentando nivelar todo mundo, socialmente falando, da noite para o dia, que a questão melhora. Quantos exemplos disso nós temos na história? Olha os países vizinhos aqui, o que está acontecendo. Quando se tenta impor esse tipo de situação, o que acontece? Se descamba. E o próprio líder assume uma condição do quê? De tirano. Então, gente, vamos ver que a corrupção das conquistas do homem parece que virou agenda política na nossa sociedade. E as instituições espíritas têm sido alvo dessas ideologias. Isso tem sido um problema para todos nós, porque não tem sido fácil. Não tem sido fácil nós administrarmos essas disparidades dentro do movimento espírita. E não é difícil de perceber. Os periódicos espíritas, eles estão sendo invadidos por essas ideologias. Então, a gente tem visto em muitos artigos a introdução de conceitos ideológicos político-partidários, de políticas que são discriminatórias, que elas aparentemente parecem estar ali para resolver um problema social, mas ela está criando outro. Ela está corrompendo a sociedade. Então, quando nas nossas casas espíritas nós somos estimulados a perder a naturalidade das nossas relações, isso é um problema. Eu uso como exemplo a questão racial em nossa sociedade. Ninguém, em sã consciência, nega que existem preconceitos. Aliás, essa questão é tema da escola de aprendizes do Evangelho, certo? Mas veja bem, a partir do momento em que as ideologias começam a desnaturalizar as relações do ambiente do centro espírita, isso gera perturbação, isso traz desequilíbrio, isso vai desmontando, minando as estruturas do centro espírita. Então, quando eu leio num periódico espírita, por exemplo, que faz um convite às pessoas a dentro do centro espírita realizarem o chamado teste do pescoço, isso me surpreende e me deixa pasmo. Por quê? Ou seja, o que é o teste do pescoço? Começar a prestar atenção na quantidade de pessoas negras em relação às pessoas brancas, quantos negros são dirigentes. Gente, pelo amor de Deus, isso é uma doença.
Isso torna preocupante as nossas relações e mostra a fragilidade que está se colocando a instituição. Nós enviamos esse artigo para alguns confrades que são negros e dirigentes de atividades espíritas para eles analisarem. Leia isso aqui, veja o que você acha. A resposta foi: eu nunca me senti preterido na casa espírita por causa da cor da minha pele. E nós vemos pessoas que estão na condição ali de dirigentes de uma escola de aprendizes que são negras. Elas foram colocadas ali porque elas são negras? Elas são colocadas ali porque elas são seres humanos, porque elas têm comprometimento com a causa. Porque aí sabe o que dá a impressão? Que agora a gente vai ter que estabelecer a política de cota racial dentro do centro espírita. Perdemos a naturalidade das nossas relações. Então você se dá com o seu amigo, você branco se dá com o seu amigo que é negro, agora você tem que ficar percebendo que ele é negro. Eu não preciso disso. Eu estou vendo. Eu sou amigo dele, não é porque eu estou com pena dele, porque existia um processo de escravização no Brasil. No Brasil, não. Na África. Eu sou amigo dele porque eu gosto dele, porque ele é um ser humano, porque eu me identifico com ele. É só isso. Isso é um precedente que não pode ser aceito em nossas instituições. Então a gente precisa retomar o nosso papel como cristãos. E a releitura dessas obras que nós estamos mostrando aqui, e mais algumas outras que eu tenho recomendado, elas são essenciais para a gente entender como que essas coisas automaticamente, assim, sem a gente perceber, elas vão entrando no nosso movimento e vai consumindo, e vai começando a provocar nas pessoas ódio, revolta. Adotar o Espiritismo como nossa doutrina, como nossa religião, é assumir com ela uma responsabilidade de construir um mundo que clama por paz. Entendeu? Então, quando nós passamos pela escola de aprendiz do Evangelho e ingressamos na fraternidade dos discípulos de Jesus, o compromisso vai além daquilo que imaginamos. Nosso compromisso é em fortalecer o nosso caráter, burilar nossos sentimentos, aperfeiçoar a nossa conduta. E aí, quando, na condição de um membro da fraternidade dos discípulos de Jesus, quando você assume um papel de liderança, o teu compromisso, ele fica não só mais visível, como aumenta. De condutores de EAE, ao mesmo tempo coordenadores de uma fraternidade dos discípulos de Jesus. Então, eu me chama muita atenção, esses dias eu estava conversando com o Leandro, e ele deu o exemplo do livro Paulo Estevão. Então, tem aquele momento em que Jesus se apresenta a Ananias e pede que ele receba quem? Saulo. Que ele vá ao encontro de Saulo, o perseguidor de cristãos, e lhe restitua a visão, pois Saulo estava cego. Ananias ficou meio sem jeito ali, falou, pera. O cara é um perseguidor de cristãos, um homem poderoso do Sinédrio. Como assim, mestre? Qual foi a resposta que Jesus deu? Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15 e 16. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer em meu nome. E todo mundo sabe o que aconteceu com Paulo, né? Aliás, todo mundo sabe o que aconteceu com todos os cristãos que seguiram o Cristo. Todos foram para o sacrifício. Não foi isso que ocorreu? Ananias foi e fez seu trabalho. E hoje, graças ao perseguidor de cristãos, o evangelho está vivo. Com a pandemia, ali por volta de março de 2020, nós iniciamos um trabalho de vibrações das 22 horas remoto, né, online. E palestras também, aulas e tal, né, para não deixar dispersar o movimento. Então, assim, palestras, lives, aulas, todos muito legais. Mas o trabalho de vibrações é uma atividade que nos renova, ela é especial. Pela oportunidade de poder fazer algo pelo próximo onde ele estiver e onde nós estivermos. Muito bem. Depois da live do dia 21 de abril, que nós abordamos ali de forma despretensiosa a vida do Tiradentes,
e decidimos, por inspiração, declarar que Armon era a reencarnação do Tiradentes, os espíritos mentores da nossa casa, da casa que nós somos voluntário, Grupo Espíritos Inconfidentes, eles nos pediram para iniciar um grupo de vibrações para o Brasil, para ajudar o grupo do Tiradentes no mundo espiritual a sustentar aí o trabalho político no Brasil, tá? Nós escolhemos, em princípio, essa tarefa às 18 horas, né? Então vieram muitos confrades para esse trabalho de vibrações. O que ficou, assim, um trabalho maravilhoso, né? Ou seja, o toque de recolher funcionou. Convocamos o discípulo para vibrarmos pelo Brasil. O Brasil estava precisando, como continua precisando. É que hoje nós não podemos mais, em função da nossa profissão, nos reunir todos os dias. Mas o trabalho das vibrações das 22 horas é sagrado. Segunda a sexta, e nós começamos de segunda a segunda. Depois de janeiro desse ano para cá, nós precisamos retirar o sábado e domingo, mas de segunda a sexta ele é sagrado. Então, com esse trabalho de vibrações para o Brasil que nós estabelecemos, no primeiro dia de trabalho, a gente viu que a sala lotou. Puxa, veio bastante gente, que legal. Todo mundo interessado a vibrar pelo Brasil. No final, algumas pessoas me chamaram no particular. Nossa, mas vocês vibram para o presidente da República? A pergunta, ela bateu na minha cabeça como se fosse um sino, né? Eu falei, como assim? Claro, por que não? Nossa, porque ele é isso, ele é aquilo outro, ele é mais não sei o quê, o político não sei o quê, o do governador não sei de onde, é aquilo outro, aquilo vocês vibram para eles também. Eu fiquei assim com aquela grande interrogação na cabeça. Não, porque se nós continuarmos vibrando por ele, eles vão continuar fazendo isso, eles vão continuar errando, eles vão continuar sendo essas pessoas que eles são e vão fazer um mal pelo Brasil. Olha, eu confesso que foi a primeira vez na minha vida que eu vi alguém questionar vibrações. Sabe? Agora, nas nossas vibrações, nós temos de selecionar as pessoas para quem vibramos. Você não vou vibrar não, porque você é um cara mau. Ou porque eu acho que você é um cara mau. Eu pedi que a pessoa refletisse, as pessoas. Pois quem já participou desse trabalho vai ver que a gente vibra pelo presidente, pelos governadores, pelos prefeitos, pelos parlamentares, né, pelo legislativo e para o judiciário. Nós vibramos para o Brasil. Mas a pessoa chega... A que ponto chega a ideologia na vida das pessoas? É que ela fixou só em um, que é um desafeto dela, porque ela não gosta, porque o partido dela falou que ele é mau, e porque na cabeça dela o cara é mau, o cara não presta, enfim. Ela tem o direito de achar o que ela quiser. Então, meus amigos, isso é um sintoma ruim. É um sintoma de que o cachorro está abanando o rabo. De que a ideologia político-partidária ela está acima do evangelho. Ela está acima da doutrina. É a ideologia que está interpretando o evangelho e não o evangelho que está fazendo um bem à ideologia. Vocês percebem o nível de insanidade que alguns companheiros estão chegando por causa dessa visão? Então eu fico me perguntando, quando vejo membros da fraternidade dos discípulos de Jesus, dirigentes espíritas, adotando a ideologia do partido que faz o contraponto do evangelho. Eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? Como é que nós podemos desunir as pessoas num momento tão delicado que está passando o mundo e que está passando o Brasil? Em nome da minha aversão ao candidato tal, eu vou contra o próprio evangelho. Então o espiritismo não é o cristianismo redivivo. Então o evangelho não é sua bandeira. É a ideologia do seu partido. E aí eu faço a pergunta, se Jesus chegasse para nós agora e pedisse para curar fulano de tal, cicrano, beltrano, nós vamos dizer o que para ele? Senhor, me desculpa, mas olha, eu gosto muito do senhor, eu sei que o senhor é o governador, mas esse cara eu não dou passe não. Imagina se Ananias tivesse dito não a ele. Deus me livre, que vão pensar de mim se me verem dando passe nesse cara aqui.
E olha só, né? O Espiritismo combate o egoísmo, estimula a fraternidade entre os homens. Curioso isso, né? Nós estamos aqui para nos desapegar das coisas do mundo e nos entregar aos desígnios de Deus. Ao nos comportarmos como militantes, políticos, nós estamos desistindo de Deus. Nós escolhemos Mamon. As ideologias políticas são expressões humanas. E o homem é falho. E muitos estão em processo de degeneração. Porque pregam a discórdia e daí a desunião na sociedade. Então, nós estamos vivendo um momento extremamente importante. Porque às vezes a gente olha e fala assim, precisamos vibrar para os nossos inimigos. E quem te disse que ele é seu inimigo? Você está vendo ele como inimigo. Você sabe se ele te vê como inimigo? Então, é esse tipo de hipocrisia que é a hora do sim, sim, não, não. Qual é o nosso compromisso? O nosso compromisso é com o Cristo. Então, gente, eu administro isso a semana toda nas minhas aulas com os meus alunos. Professor, é verdade que fulano é genocida? Fala, você sabe qual é o significado do termo genocida? Não, então vem cá que eu vou te explicar. Aí você explica o termo genocida, você explica o termo fascista, você explica o termo nazista, você fala, você acha que essa pessoa se encaixa nisso? Não, não acho. Então, para de falar isso. Eu custo acreditar que alguém entre para a política com o intuito de matar as pessoas. Eu agora sou presidente, governador, prefeito, eu agora vou matar, eu vou exterminar as pessoas. Eu não consigo entender essa fixação por esse tipo de coisa. Isso acontece por quê? Porque o Cristo ainda não entrou no coração das pessoas. Porque a ideologia do evangelho não está no coração da pessoa. Eu esqueço que na história nasceram pessoas que com o tempo se tornaram genocidas, fascistas e nazistas. A história mostra. Essas pessoas tinham a clara intenção de matar. Só que essas pessoas muitas vezes são veneradas por ideologias políticas. É curioso isso. Então é o que eu falo. É o rabo abanando o cachorro. Então as pessoas não pensam por si. A pessoa faz toda uma escola de aprendiz do evangelho e chega lá na frente e divide a sociedade. Eu tenho muita dificuldade com isso, porque acho que o evangelho é muito claro. E eu não estou dizendo isso porque eu sou perfeito, porque eu sou a pessoa que pratica tudo. Não é isso que eu estou falando. Mas veja bem, nós, como membros da fraternidade dos discípulos de Jesus, assumimos um compromisso. Nós assumimos um compromisso. E a gente tem visto a espiritualidade o tempo todo clamando por vibrações pelo planeta, união entre as pessoas, união na sociedade, unam as pessoas. O que Jesus disse a Pedro? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Esse é o papel do discípulo, apacentar as ovelhas do Pai. Só que se eu, como ovelha, não consigo apacentar, ou na condição de um pastor de ovelhas, não estou conseguindo apacentar, então eu não sou pastor, eu sou uma ovelha desgarrada. Eu não fiz, ou melhor, eu não consegui ainda a adesão do evangelho no meu coração. Eu ainda estou dividido, eu sou a casa dividida. Eu não sei para que lado eu vou. Então, meus irmãos, o problema hoje são essas polarizações em todos os sentidos, sabe? O meu é melhor que o seu, não, o outro é melhor que o... Não. As pessoas precisam buscar aquilo que pede o evangelho, o equilíbrio. O budismo ensina isso muito claramente, é o caminho do meio, nem para cá, nem para lá, é o caminho do meio. E no caminho do meio, tem que dar para todo mundo. O mundo não somos só
nós aqui espíritas, o mundo é o mundo, tem que dar para todo mundo. Ok? Eu queria encerrar aqui para a gente abrir para as perguntas, não sei se vai ter participação do pessoal, com uma mensagem que foi recebida que diz o seguinte: a transitoriedade do mundo é real. De ilusão em ilusão vamos seguindo. O despertar é necessário para que saiamos do imaginário. A realidade não vive se destruindo. O politicós é um ser real. Ele goza de prerrogativas. Interessa-se por política. Ela faz parte da sua vida, mas cuidado com o irreal. Seguimos em frente, meus amigos, reencarnando e experimentando. O sofrimento vamos colhendo quando ignoramos por um momento a vida que vai se sacrificando. A revolução lutou pela liberdade. As ideias eram muito dignas. Lutar pelo bem de todos. França, alimente seu povo, mas explodiram a Bastilha. O movimento começou sem igual. A violência fora predecessora da insanidade de seus líderes, agiam aqui e ali qual títeres, pensavam imbuídos de honra. Sufocaram as resistências da monarquia palaciana, a nobreza se recolheu com medo, estavam sem saber o desfecho da França mergulhada em lamas. A Assembleia Nacional convoca para um acordo entre as partes, esquerda, direita e centro, definiram naquele momento o destino da política mundial. Mas a boa intenção começa a ruir. Sob o pretexto da justiça, a guilhotina desce sua lâmina. O rei por sua vida clama, mas é ignorado. E viva a injustiça! Segue o governo jacobino, sua soberba não ouve o clamor. Da justiça ser aplicada, ele ignora e pavimenta a estrada, inaugurando o período do terror. Surge Napoleão, o general. A França passa por reformas que ajudaram sua transformação, livrando-se dos revolucionários. Que período temerário, novos rumos para a nação. Segue o processo evolutivo, os ideais da espiritualidade revelam. Um novo missionário deve surgir, ele vai trazer uma proposta, o convite para com Jesus nos unir. As vozes do além se manifestam, revelando um mundo, um novo período. A vida agora está em xeque. A era do Espírito inicia. Muito antes do fim do dia, surge a figura de Allan Kardec. O ideal do Cristo fora plantado. No mundo agora está cultivado. A mensagem esplendorosa. Jesus abre-nos a porta da luz que nos contagia. Os discípulos estão convocados a deixarem seu mundo velho, reforcem seus conhecimentos, liberem os nobres sentimentos, acordando para o Evangelho. Que assim seja. É isso aí. Leandro, Mazé? Não sei se você vai conseguir responder todos, o pessoal participou bastante. Você achou que não ia ter perguntas? Sim, meu caro Watson. Você provocou o povo aqui, você incentivou o povo a participar. Como diria um grande narrador, haja reflexão, hein? São perguntas bem pertinentes aqui. Vamos começar? Podemos, Leandro? Vamos. Vou colocar aqui a primeira, a gente vai intercalando, tá, Júnior? Algumas você já respondeu, aí você pode ir só passando e a gente vai dando sequência aqui a perguntas e alguns comentários do pessoal. Vamos lá. O canal Nexo, Curadoria de Conhecimento Espirituais, né, que participou ativamente aqui da live, disse: o que pensar da proposta de aproximação do Espiritismo com o socialismo? Conforme o pensamento de Leon Denis no seu livro Socialismo e Espiritismo, que você abordou amplamente aqui na live, né? Então, esse canal, o canal Nexo é o Carlos José, do CAE Genebra. O Carlos é um participador ativo aí, amigão nosso aí, super respeito pelo trabalho que ele faz um trabalho extraordinário aí com as suas lives, com seus cursos,
a sua curadoria espiritual. O socialismo que o Leon Denis fala não é o socialismo que veio depois de Karl Marx, tá? Ele é um socialismo que surgiu com a proposta dos socialistas utópicos. E é o socialismo que surgiu com a proposta de verdade, de fato, agir nos problemas sociais na sua base, na sua raiz. Se fosse essa questão, o Espiritismo teria resolvido, teria dado uma boa guinada, principalmente na parte social. A questão é que depois do socialismo utópico, pegou fogo na Europa a proposta de Marx, né? Que o próprio Leon Denis condena. Pode ir lá, Maria José. Bom, também do Carlos José, vindo lá do canal Nexo, ele pergunta, né? Bom, então a próxima. Acho que você não colocou aí para nós ainda, por favor. Isso. Ele diz assim, né? Vendo a entronização de agendas que contrariam frontalmente o bom senso, como se a corrupção e a mentira fossem nossa herança natural. Você tem algo a comentar? Então, nós aprendemos, veja bem, a corrupção ela é endêmica, né? Ela é do ser humano, né? O ser humano é corrupto, né? Ele vai desenvolvendo isso, né? Mas o ser humano, ao mesmo tempo que ele é corrupto, é aquilo que a gente fala, existe uma essência dentro de nós, e é justamente essa essência que precisa ser estimulada para que a gente deixe a corrupção, as nossas corrupções. Porque quando você fala de corrupção, existem vários tipos de corrupção, né? A questão é que nós entendemos, a gente só não pode naturalizar aquilo que não pode ser naturalizado, aquilo que não é verdadeiro, aquilo que não é real. Então, o que acontece? Aquela política do rouba mais faz acabou virando propaganda. A gente condenava tanto determinados políticos, fulano, mas você vai votar no fulano, ele rouba. Sim, mas ele rouba, mas olha as coisas que ele fez pra gente. Ou seja, deixa ele roubar à vontade. Você está estimulando a pessoa a continuar e você está naturalizando uma coisa que não é natural. O nosso companheiro aqui de Ribeirão Preto, Ulisses, coordenador lá da regional, perguntou: Dr. Bezerra de Menezes e outros estiveram na política, salvo engano. Particularmente, acredito que, como ser social, haja mais que se político, abre aspas, de profissão, fecha aspas, fosse. Estaria eu equivocado? Somos tímidos? Olha, eu acho que assim, existem... tudo aquilo que a gente escolhe na vida é por... Se não for por interesse, é por vocação, né? Se você tem vocação à política partidária, você vai entrar num campo profícuo, um campo que precisa de muita tarefa, de muito trabalho. Nós estamos vendo aí espíritas atuando na política, né? O que é temerário é a ideia que surgiu lá em 1947, que o Armon e o Herculano Pires combateram, é a questão da formação de um partido político, né? De um partido espírita, né? Político. E isso é um problema gravíssimo. Graças a Deus isso foi combatido e parece que pararam com essa ideia. Pelo menos até agora não vi nada que tomou assim grandes proporções. Mas nós temos visto espíritas na política. Você tem aí o senador Girão, que está atuando, inclusive na CPI da pandemia. Nós tivemos outros aí também, mas é um caminho doloroso esse. É um caminho de muitas aventuras e de um assédio muito grande. Tá? Agora, se nós somos tímidos, a nossa sociedade ela é tímida por si só, em termos de ações no bem, né? A gente costuma muito não separar bem essa coisa de que eu não vou entrar em discussão sobre determinado assunto. Veja bem, a partir do momento que você negligencia um determinado assunto, claro, cada assunto dentro do seu lugar próprio, se você negligencia não falar de política, você está sendo tímido, e tímido do ponto de vista negativo, né? Se você está sendo tímido e não manifestar a sua opção, a sua visão da política, você não está colaborando em nada. Então, é assim, nós, no nosso movimento espírita, precisamos tomar muito cuidado com algumas coisas que estão se infiltrando, espíritas mais à esquerda, espíritos mais à direita, e essas pessoas estão trocando farpa. Olha só como o negócio não é bom. Então, o nosso papel como condutores, o nosso papel como espíritas, é de atuar. Atuar dentro do quê? Atuar dentro de cada um da nossa área através do exemplo. Do exemplo. Exemplos não são tímidos. Exemplos são naturais.
Eu acho que você pode complementar, nesse seu raciocínio, a pergunta mesmo do Ulisses na sequência, Deus. Ele fala assim, ele pergunta, qual o dever do Espiritismo no envolvimento social em busca da melhoria do coletivo? O Espiritismo já faz isso. Ele renova, a proposta dele é da renovação do ser humano. Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, o capítulo 17. Se eu não me engano. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para anular em si suas más tendências. A gente não deve esperar que a sociedade, que os governos desenvolvam decretos para melhorar a condição do ser humano. Nós é que devemos começar. O Kardec deixa claro, a revolução social, ela vai acontecer dentro do ser humano, quando houver a revolução moral. Então, se cada um pegar os postulados espíritas, as questões do Evangelho e colocar em prática, ele fez a lição de casa que o Espiritismo ensina e está fazendo a parte dele na sociedade. Na sequência tem outra. O João Faria fez um comentário aqui, quando você abordou de Kardec, ele falando que no Livro dos Espíritos, Kardec coloca claramente que se renda for dividida entre todos de forma igual, em pouco tempo ela voltará para a mão de alguns. Isso porque não são todos que se esforçam. Isso é um tema que eu bato muito com os meus alunos, que é o seguinte, que é a diferença de injustiça social e desigualdade social. Desigualdade social existe desde que o mundo é mundo e vai existir enquanto nós estivermos em mundos inferiores. A história... Deixa eu dar um exemplo para vocês, que eu acho que é uma forma muito prática de ensinar para a molecada, quando eles perguntam assim, professor, o que é socialismo, o que é comunismo, o que é capitalismo? Eu gosto, essa historinha eu vi na internet de um outro professor. Ele explica da seguinte forma, você tem uma vaquinha. No capitalismo, você tem dinheiro, você trabalhou, você tem dinheiro, você compra a vaquinha é sua, você faz dela o que você quiser, você bota ela no pasto, um dia você mata ela, corta ela em pedaço e come, ela é sua propriedade. No socialismo, a vaquinha é do governo, o governo faz a distribuição da forma como ele acha melhor, é a chamada planificação. No comunismo, a vaquinha é de todo mundo. Então, para a gente chegar a esse ponto, de você ter esse grau de consciência, de que a sociedade não precisa de administradores, de que cada um tem a sua responsabilidade, nós temos que chegar num nível de desprendimento que só acontece em mundos superiores. Em mundos como o nosso ainda, a desigualdade social faz parte do progresso humano. Ela vai existir. O que nós precisamos combater é a injustiça social. O que significa? Você tem que dar condições iguais para todos se desenvolverem. Porém, uns vão se desenvolver mais, outros vão se desenvolver menos. Por quê? Por questão de evolução espiritual, por questão de não querer, falar, olha, por questão de aptidão, eu não quero ir para essa área, eu quero ir para outra. E vão ter aqueles que vão cruzar os braços e vão falar, eu não vou fazer nada, porque o governo vai me dar mesmo, deixa eu ficar paradinho aqui. Então, quando nós tentamos igualar, isso está no Leon Denis, está no Edgar Armond, está no Livro dos Espíritos, está nas outras obras que eu recomendei, está em Emmanuel. Quando você tenta igualar todo mundo de forma social, você comete uma injustiça social. Por quê? Porque nem todo mundo está no mesmo patamar. O que nós devemos é bater em cima da injustiça social. No mundo, isso está no Livro dos Espíritos, no mundo justo, ninguém passa fome, ninguém fica sem médico, ninguém fica sem estudo. Mas cada um deve procurar o seu, cada um deve procurar o seu desenvolvimento. Isso faz parte da natureza humana, isso faz parte da lei de evolução. A Iris fez um comentário também dizendo assim, então é hipocrisia uma pessoa dizer que vibra, aí quando você estava falando sobre a questão das vibrações, né? Para inimigos e na prática acha errado vibrar para um dos lados da polarização política? Ela mesma já deu a resposta. Né? Muito bem. A Vera Castilhos, a nossa companheira lá do Sul, diz assim, o discípulo de Jesus é um agente da paz, dedica-se ao serviço do bem. O bem é tudo que está de acordo com as leis de Deus. Exato. Nós precisamos naturalizar as relações sociais.
Não tem o negro, o branco, o amarelo, o vermelho, o azul, o rico ou o pobre. Nós precisamos naturalizar. O centro espírita, até onde eu conheço, se algum centro espírita foge a essa regra, é um ponto fora da curva. Não é um centro espírita. Então, quando nós naturalizamos as relações, flui. Você não... porque senão, o que acontece? Você passa a ter uma obrigatoriedade de estar ao lado de alguém ou de se relacionar com grupos que você não quer se relacionar. Mas o centro espírita é justamente o quê? Você pega a escola de aprendiz do evangelho, é uma diversidade cultural ali, étnica, e que não fica se questionando se fulano é negro, se fulano é judeu, se fulano é africano, se fulano é japonês. Não se questiona isso. O Eduardo Miyashiro foi diretor-geral da Aliança por mais de 20, acho que uns 20 anos, mais ou menos. E qual é a descendência dele? Japonesa. Né? Então é isso mesmo, nós precisamos de relacionamentos como agentes de paz, né? Ou seja, naturalizar as nossas relações. O Gerson Botaro faz uma afirmação, vamos lá. O espírita não pode se eximir de participar na sociedade, seja na política, na economia, na sociedade, na religião. O que precisamos saber é que no centro espírita devemos tratar de religião. Exatamente. O centro espírita é o lugar da religiosidade, né? E essa é uma postura política, tá? Essa é uma postura política. Ou seja, a arte de administrar as coisas para o bem comum. Só que nesse caso, no centro espírita, é a religião. Ali não é lugar para você ficar fazendo propaganda de candidato, ali não é lugar para você ficar fazendo a sua propaganda como candidato, né? Ali não é lugar para você falar do time do Corinthians, do São Paulo, não existe isso. O centro espírita é o lugar da espiritualização. A nossa companheira Magali Beraldo, eu não sei se você especificou algum trecho do livro que ela comenta, ela pede que seja comentado o parágrafo 9 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu esqueci de trazer esse livro porque ele não está comigo, ele está emprestado, mas o Brasil, Coração do Mundo Evangelho, o Humberto de Campos, ele deixa claro também a posição das doutrinas marxistas, dessas doutrinas que estão se infiltrando na sociedade e estão adoecendo as pessoas. É isso que ele fala. O Nelson Sebastian diz assim, já estive em uma casa espírita para fazer preleção onde estava escrito. Aqui não se fala em preto velho. De repente pode ser que o mentor da casa é um preto velho e eles não sabem, né? Preconceito. São os pontos fora da curva. Ignorância por desconhecer os fatos, por desconhecer a história da espiritualidade no astral, da ação desses grupos de pretos velhos, de índios, de caboclos. Isso é ignorância. Isso é ignorância das pessoas. Se combate com informação. Ana Maria Okino Jacold, ela fala assim, tento seguir pelo caminho do meio, Delcio, mas sou vista como alienada e em cima do muro, abre aspas aí, fecha aspas. Mas se pensássemos no que você falou, tento fazer o que é possível para ajudar o próximo. Acho que sou bem politizada então, né? A sua política é ajudar o próximo, que a política é melhor que essa? Eu vou colocar aqui uma sequência agora de agradecimentos, se você quiser ponderar, comentar alguma coisa, eu vou jogando aqui, aí vocês vão lendo aí. Okay. Eu vou pedir para Maria José fazendo a leitura dos comentários, tá? Eu vou só jogando aqui na tela. A Karen Cibele falou, sensacional, gratidão, Edelson. O Evangelho é amor universal, sem distinção, apenas amor sempre, é da Néia Aparecida. A Jacira comentou, gratidão, Edelson, você clareou muitas coisas sobre este assunto. A Djanira Couto, gratidão por compartilhar seus ensinamentos. Ainda do Carlos José, lá do canal Nexo, excelente live, diversidade que soma. Karina Quintas, também, excelente abordagem. José Carlos, por último, muito boas as colocações. Tem mais, Leandro? Muitas, né? Muito bem colocado, Edelson. Várias.
São várias, né? Da São Tati, várias. lá de Cuiabá também, né? A Tati Nunes. A Antônia Rapanelli, maravilhosa, gratidão. Da Ana Rosa, também lá de Cuiabá. Edelso, muito corajoso, ao mesmo tempo sensível para lidar com assuntos tão espinhosos e delicados. O Eduardo, comentando aqui, Eduardo Miyashiro, olá, meu amigo, como funcionário público em minha vida, trabalhei com políticos de todos os partidos, com excelentes projetos e posturas. Também vi maus exemplos, mas esses não merecem comentários. Então, você está vendo como a diversidade de você... O Eduardo trabalhou, foi funcionário da Câmara, né, de São Paulo durante muitos anos, e ele estava ali, passou por diversos partidos que estiveram no poder durante a prefeitura, as gestões, e administrar isso é uma arte, ou seja, você retirar de todos esses projetos aquilo que realmente é funcional, aquilo que serve. Aquilo que não serve, não serve, você vai deixando de lado e vai caminhando. E as pessoas precisam entender isso. E o papel do discípulo é esse, é pegar aquilo que existe de melhor nas pessoas e usar. Agora, não fomentar a discórdia e a desunião entre os outros, né? O nosso papel é de agregar e não de desagregar. A Marta Candeias, né? Ou Candelas? Candeias. É a Marta Candeias, né? Candeias, tá? Me desculpe, Marta. Parabéns por toda a informação. Seus amigos Marta e Douglas de Campinas. 2 parceirão aí da nossa live. Isso. Pessoal, eu acho que tá bom, né? Porque já estouramos aí o horário, já são quase 8h10. Então, o que a gente pede é que divulgue essa live aí pro pessoal, né? Para que chegue aí para o maior número de pessoas. Dê um like no canal, né? Do canal da Aliança, se inscrevam para dar uma visibilidade maior aí para o canal da Aliança. E eu agradeço aí a participação de todos, peço desculpas aí pelo exceder do horário e às vezes pelos impulsos, pelos arroubos na hora de apresentar determinados temas, mas a nossa intenção é sempre a de tentar esclarecer e aprender com vocês. Quero agradecer aqui a presença da Mazé, da Maria José e do Leandro, que são meus obsessores eternos. Nós nos obsediamos eternamente, né? São nossos parceiros aí, agradecer a presença de todos e ficamos para uma próxima. Beijão, tchau, tchau. Nós separamos aqui uma música para poder fazer o encerramento da nossa live, do nosso canal de Aliança. Agradeço também aos nossos amigos e voluntários que estiveram conosco aqui. Se você gostou, só reforçando, compartilhe esse link, dê um joinha, comente, passe para alguma outra pessoa, para ela ser informada também. Então, segunda, quarta e sexta, o nosso canal Aliança está aqui com vocês, tá bom?